Olá a todos e bem-vindos de volta ao nosso canal do YouTube. Hoje, estamos explorando um tópico fascinante e frequentemente debatido: as interpretações controversas da Bíblia. A Bíblia é um texto complexo que tem desafiado e inspirado pessoas ao longo dos séculos. Vamos mergulhar nas interpretações que têm gerado debates intensos entre estudiosos, religiosos e indivíduos. Vamos começar! Tópico 1: a criação e a teoria da evolução. Nosso primeiro tópico é a narrativa da criação no Gênesis e como ela se relaciona com a teoria da evolução. Alguns veem essas histórias como complementares, enquanto outros as interpretam de maneiras completamente diferentes. Por exemplo, muitos teólogos afirmam que a criação em 6 dias pode ser vista como uma metáfora do processo evolutivo ao longo de eras. Tópico 2: o dilúvio e a Arca de Noé. Em seguida, vamos explorar a narrativa do dilúvio global e a história da Arca de Noé. Muitos se perguntam se essa é uma história literal ou uma alegoria. Por exemplo, alguns cientistas argumentam que não há evidências geológicas para um dilúvio global, sugerindo que a história pode ser uma lembrança de inundações locais na região da Mesopotâmia. Tópico 3: papel das mulheres. O terceiro tópico é o papel das mulheres na Bíblia e nas religiões que a seguem. Existem interpretações tradicionais que limitam o papel das mulheres, mas também há visões mais igualitárias. Por exemplo, algumas feministas religiosas reexaminam as escrituras e argumentam que a Bíblia contém mensagens de empoderamento feminino, apesar das normas culturais da época. Tópico 4: homossexualidade. A questão da homossexualidade e a Bíblia geram debates acalorados. Alguns grupos religiosos veem a Bíblia como condenatória, citando passagens como Levítico 18:22. No entanto, outras interpretações argumentam que o contexto cultural da época precisa ser levado em consideração, e que a Bíblia não é definitivamente contra relacionamentos homossexuais. Tópico 5: o livro de Apocalipse. Nossa quinta parada nos leva ao livro de Apocalipse, repleto de imagens simbólicas e profecias. Por exemplo, a interpretação do simbolismo das bestas e das trombetas varia amplamente entre diferentes correntes religiosas. Alguns veem o Apocalipse como uma previsão literal do fim do mundo, enquanto outros o consideram uma alegoria das lutas espirituais. Tópico 6: escatologia. Em seguida, mergulharemos nas interpretações sobre o fim dos tempos e o juízo final. Por exemplo, algumas interpretações fundamentalistas acreditam em eventos como o arrebatamento e um período de tribulação literal, enquanto outras correntes religiosas adotam abordagens mais metafóricas para essas profecias. Tópico 7: abordagens críticas. Estudiosos bíblicos aplicam abordagens críticas que levantam questões sobre a autenticidade e a autoria de certos livros e passagens da Bíblia. Por exemplo, a crítica textual analisa as variações nos manuscritos bíblicos, questionando a precisão das traduções e copistas ao longo dos séculos. Tópico 8: interpretações religiosas e culturais. Nossa oitava parada nos leva a explorar como diferentes religiões e culturas interpretam a Bíblia de maneira única. Por exemplo, enquanto os cristãos podem interpretar o Novo Testamento como uma revelação messiânica, os judeus veem essas passagens de forma diferente, e o Alcorão tem interpretações únicas do Novo Testamento e da figura de Jesus. Tópico 9: questões de justiça social. Por fim, abordaremos como a Bíblia é usada para apoiar ou contestar questões de justiça social. Por exemplo, a Bíblia foi usada historicamente tanto para justificar a escravidão quanto para inspirar movimentos de igualdade racial, demonstrando como diferentes interpretações podem moldar atitudes e ações. Tópico 10: interpretação da escravidão na Bíblia. Um tópico controverso é a interpretação das passagens que abordam a escravidão na Bíblia. Algumas pessoas afirmam que a Bíblia apoiou a escravidão, enquanto outras argumentam que as Escrituras também contêm princípios de liberdade e justiça. Tópico 11: a natureza da divindade. Outro ponto de controvérsia é a interpretação da natureza de Deus na Bíblia. Há interpretações trinitárias, que veem Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, e há interpretações não trinitárias que afirmam a unicidade absoluta de Deus. E aí está. Exploramos 9 interpretações controversas da Bíblia que mostram a diversidade de pensamento em torno deste texto sagrado. A Bíblia é, sem dúvida, uma obra rica e complexa que continuará a inspirar debates e discussões.
Obrigado por se juntar a nós neste vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo interessante. Até a próxima!